4 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. Vamos seguindo aí na manhã de quarta-feira. Agora é hora da nossa reflexão, né? Vamos ouvir a mensagem do Senhor, ler a sua palavra e meditar nela, que é tão importante para a nossa vida. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. Ah, se nós tivéssemos sempre o desejo no coração de ler a palavra de Deus constantemente, de estar sempre meditando nela dia após dia, a nossa vida seria totalmente diferente, né? Nós deveríamos viver num mundo totalmente diferente, mais especial. Um mundo onde o mal não prevalecia, verdade. Porque quando Deus criou o mundo, né? Ele deu a oportunidade do homem viver em paz, em comunhão com Ele. Mas o pecado, a desobediência, algo tão ruim que vem corroendo, né? Vem destruindo o relacionamento do homem com o Senhor. Isso vem atrapalhando cada dia mais. E nós, como pessoas racionais, né? Seres racionais, devemos ficar atentos e observar, porque o tempo cada dia está se passando e como estamos vivendo o nosso relacionamento com Deus. Está se fortalecendo? Estamos cada dia mais arraigados, mais firmes nas promessas do Senhor? Ou estamos sendo levados, né, pelas influências mundanas, né, pelas ilusões que o mundo coloca em nossa volta? Vamos fazer uma reflexão e começar esse dia de hoje lendo a palavra de Deus e refletindo nessa palavra chamada reciclagem. Nós precisamos fazer isso aí constantemente, né, Eliana? Diariamente. Sim. Devemos estar meditando na nossa vida e fazendo aquela reciclagem, ver o que tem nos atrapalhado de relacionarmos com o nosso Deus. Isaías capítulo 1, versículo 16 ao 18. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Olha que palavra, gente. Essa palavra de Deus é do Senhor que está falando para nós. Embora tenha sido escrita muitos anos atrás, né? Pelo profeta Isaías, ela é tão válida para hoje, tão real, tão recente, né? Quando lemos isso aí, essa lista de que está sendo tratado, né? Para nós observarmos. Você tem observado isso na sua vida? A sociedade de hoje está tão egoísta. Cada pessoa quer o seu próprio bem. Não importa o que ele faça para destruir o seu próximo, mas ele quer o melhor para ele. E nós devemos ficar bastante atentos, porque Deus nos pedirá conta das nossas ações, do que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. O nosso mundo está poluído, mares, rios, lagoas, ar, solo, tudo sofre com a ação devastadora do homem na natureza, sendo ele próprio a maior vítima de seus atos. Isso me lembra muito bem um trecho da palavra de Deus, né? Em que diz que o que o homem planta, ele vai colher. É o tal do bumerangue, né? Você joga, ele vai voltar, tal, e pega em você. É assim que está acontecendo no planeta. Estamos descuidados, sendo egoístas, né? Querendo o nosso próprio bem. Muitas vezes fazemos coisas que vai trazer destruição e aquilo vai afetar nós, até nossa família. Se a gente parar para refletir um pouquinho, o pecado, ele pode ser atraente no início, mas o final não é bom. Vai causar uma destruição. Talvez você vai perder, talvez não, você vai perder coisas de grande valor para você. Não falo de coisas materiais só, mas também das coisas especiais que Deus te deu. Talvez podemos perder nossa família, as pessoas que nos amam vão se afastar da gente muitas vezes porque decidimos fazer coisas que não agrada a Deus. A irresponsabilidade ao poluir o planeta vem cobrando um preço muito alto e doloroso, com risco cada vez maior de enchentes, tornados, deslizamentos, nevascas, epidemias, destruição da camada de ozônio, das galerias, etc.
O mundo está em perigo. A gente sempre vê falar isso aí nos noticiários, né? Uma das coisas que nós, cidadão, podemos fazer para amenizar esse quadro e cooperar com a reciclagem do lixo no nosso dia a dia. Sacos plásticos, móveis e pneus velhos, embalagens, etc. Em vez de atirarmos tais coisas em terrenos baldios ou nos rios, devemos procurar entregá-las à coleta seletiva para serem transformadas e recicladas. O mundo da humanidade também está poluído, por um lixo espiritual chamado pecado. Vemos muitas plaquinhas aí, né, de lixo reciclável. Um compartimento com uma cor, outro com outra, outro com outra, e assim vai, para você saber onde colocar cada lixo, cada espécie de lixo. E Deus está te dando uma receita aí que a Eliana acabou de falar, para você viver uma vida santa. Entrega a Deus a tua vida, o teu coração, para que Ele venha fazer uma limpeza, né, no seu coração, para que Ele venha habitar na sua vida, e Ele próprio, através do seu Espírito Santo, vai estar no seu coração fazendo essa limpeza, transformando o seu viver e te trazendo para uma nova vida, te trazendo para a luz, te tirando da escuridão do pecado, né? Assim como ele diz que o seu pecado pode ser a sua vida com negro, né, vermelho como a escarlate aí, mas pode se tornar branco, lavando no sangue de Cristo, pedindo perdão e mudando de vida. Enquanto o lixo produzido nas cidades degrada o ambiente, o pecado degrada o homem, corrompendo os valores morais, destruindo as famílias, prostituindo a sociedade. Não é sem razão que a Bíblia diz que o mundo todo está sob o poder do maligno, como está lá em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É fácil comprovar esta verdade. Olha ao seu redor. São sinais dos tempos já profetizados na palavra de Deus, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que mais amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando seu poder. Afastem-se desses também. Você viu que essa lista aí, que essa palavra é tão real, tão atual para os dias de hoje, né? A gente lê um trecho como esse e vê. Assiste os noticiários, veja ao seu redor, veja nas redes sociais, veja a internet. Quantas pessoas estão egoístas, querendo os seus próprios prazeres, querendo se dar bem, né? Entre aspas, se dar bem, mas acabam entrando no mal, porque a própria palavra de Deus diz que o mundo está sob o domínio do maligno. E é verdade. É urgente, é necessário uma reciclagem humana. É preciso despoluir o espírito humano de lixos como ganância, a mentira, a lascívia, a avareza, a prostituição, a corrupção, idolatria, egoísmo. E assim tem uma lista muito grande. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver quantas coisas que o homem tem que se livrar para buscar a santidade, para a presença do Senhor. Se não fizer isso, o homem está condenado a morrer de infecção espiritual generalizada. Só existe uma solução para evitar esse desastre. Sabe qual é? Deus. É necessário buscar a face de Deus. Deus é santo. Ele quer que nos aproximamos dele. Ele não se afasta de nós. É nós que nos afastamos de Deus. A sua própria palavra declara isso, que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, que não possa ouvir. A Isaías 59 diz sobre isso aí. Mas são os nossos pecados, pessoal, as nossas iniquidades, aquilo que fazemos que desagrada a Deus, isso nos afasta da presença de Deus.
quando decidimos viver longe de Deus. E olha que Deus não é um intruso e não vai colocar uma barreira na sua frente, evitando de que você caia no abismo. Ele vai te chamar, assim como eu estou te chamando agora, através da sua palavra. Você vai ouvir uma mensagem, você vai ouvir uma música, você vai ouvir um exemplo de vida de alguém, um testemunho de alguém, e Deus está te chamando. De alguma forma Ele está se mostrando a você, está te dando a oportunidade de você se desvencilhar desse pecado, dessa condenação do inferno que está tão próxima do homem aí. Ele está te dando uma oportunidade de mudar de vida. Precisamos voltar-nos ao Criador, entregar todo o nosso lixo espiritual a Jesus para que Ele purifique a nossa alma. Lá em 1 João capítulo 1:7 fala sobre isso. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Substitua os pecados por virtudes como amor, altruísmo, bondade, caridade, verdade, fraternidade e etc. São tantas qualidades, né? Assim voltaremos a ter vida pura, limpa, sadia e abundante. Jesus Cristo é a única esperança para a impureza da humanidade. Quer viver num mundo melhor? Procure viver uma vida santa. Procure conhecer o que Deus quer para a sua vida. Lembre-se da palavra de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que ele foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Essa é a palavra de Deus para você hoje. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 19. Reflita nisso aí, pessoal. O nosso corpo não pertence a nós. Ele pertence a Deus, a Jesus que comprou com seu sangue na cruz. Então, esse corpo, naquele momento que Jesus morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, abrindo uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus e sermos o seu santuário, o santuário do Espírito Santo de Deus em nosso corpo. Então não jogue isso no lixo. Deus te deu um corpo, te deu uma vida. Seja responsável e um bom administrador disso que Deus te deu. A própria palavra de Deus também diz em Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanima, embora as dificuldades venham sobre você, os obstáculos venham sobre você, mas não desanima. Tenha fé, busque a presença de Deus, busque a orientação do seu Espírito Santo para a sua vida, porque Ele está aí disponível. Deus nos deixou Ele disponível para nos ajudar, nos aconselhar e nos trazer a sua presença, nos fortalecer. Veja, o apóstolo Paulo escreve uma lista muito importante para nós, para os nossos dias de hoje. Tanto foi para aquela época como para os dias de hoje. Veja lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16, ele diz: uma vida pelo Espírito. Você quer se desvencilhar desse lixo que está no seu corpo, na sua vida, que tem te atrapalhado a viver uma vida alegre, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou, para uma vida de paz, uma paz que excede todo entendimento. Veja bem o que o apóstolo diz a partir do versículo 16: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Veja bem a lista: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, a discórdia, ciúmes, ira,
egoísmo, dissensões, facções, inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você quer morar com o Senhor na eternidade? Você quer um lugar preparado que Jesus tem reservado para você no reino de Deus? Se livre disso aí. Porque o próprio apóstolo, inspirado por Deus, está dizendo para nós aí: quem pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. E ele dá uma outra lista para a gente, muito importante para a gente observar. A partir do versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já crucificaram a carne, os seus desejos, com as paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gente, vamos ouvir o que Jesus fala: amar a Deus com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, né? Com todo o nosso ser, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quer ter parte no reino de Deus? Quer ter a vida eterna em você? Viva com o Senhor. Se livra desse lixo espiritual, dessas coisas que tenta te tirar o teu relacionamento com Deus. Não é fácil, mas é possível, porque o Senhor mesmo nos deixou o seu Espírito Santo para nos ajudar, nos consolar e nos advertir, nos mostrar o caminho que devemos viver, como devemos fazer. Por isso, a nossa oração de hoje é que: Senhor, livra-nos do pecado. Senhor, habita em meu coração. Olha na minha vida o que tem me atrapalhado, o que tem me tirado do relacionamento íntimo com o Senhor. Me livre disso aí e renova o meu ser. Renova a minha vida. Nessa manhã de quarta-feira, me traz de volta a tua presença.